Como é que dentro de um casamento eu consigo identificar que o meu cônjuge está viciado em pornografia? Como eu falei, eles trazem as mesmas características, às vezes, de um dependente químico: mentira, manipulação, perca de espaço, de rotina, de horário. Então, tu imagina ficar, como eu já peguei casos, onde o cara chegava à meia-noite e ficava a noite inteira em pornografia, ficava ali acordado e saía às 9 horas da manhã, às vezes, para trabalhar sem dormir. E o que as mulheres vêm falando contigo sobre essa questão do marido assistir pornografia? Elas olham a pornografia como traição? Então, por exemplo, se eu estou utilizando pornografia para fugir do tédio, para fugir da ansiedade, para fugir dos problemas, para tentar sair da ociosidade, o que eu tenho que trabalhar na minha vida? O que de fato é ser viciado em pornografia? Então, geralmente, uma das características próprias do vício é tirar a tua sanidade, né? Ou tirar a tua racionalidade. Tu faz, na hora tu se alivia, fica bem, fica tranquilo, só que o rebote, que é aquilo que nós chamamos o pós-depois, aí é complicado, porque tu acaba caindo numa situação assim de que tipo de pessoa que eu sou, né? Que não consigo me libertar disso, não consigo organizar as coisas. E isso eu tô falando de uma pessoa que tenta sair do vício, que entende que tá viciada, que entende que é um adicto. Existe um consumo ideal ou eu deveria tirar por completo a pornografia da minha vida? Qual é a diferença que tu vê entre o vício da pornografia da mulher e o vício da pornografia do homem? Como é que funciona isso na questão espiritual para a pessoa? Giovanni Mafioletti é psicólogo e atua há anos na recuperação de pessoas com dependência química. Hoje, nesse episódio, vamos falar sobre como abandonar o vício em pornografia para sempre. Pasmem, hoje tem homens que dizem pra mulher que estão com dor de cabeça, pra não ter relacionamento. Por quê? Porque estão viciados em pornografia. Passando aqui no comecinho do episódio para pedir para você se inscrever aqui no canal para apoiar esse meu projeto chamado Senso Comum Podcast. Eu me chamo Ângelo Bertier e esse meu projeto aqui é para ajudar vocês. Então comenta aqui nos comentários alguma dúvida, algum problema que você vem vivendo esses últimos anos, esses últimos dias, para que no próximo episódio eu traga um convidado que ele consiga responder essa sua dúvida ou o seu problema. E também, se você puder deixar um gostei nesse vídeo, eu vou ficar muito grato, porque é dessa forma que eu consigo visualizar que vocês estão curtindo esse meu projeto. Então bora lá pro episódio. Giovanni, como é que eu consigo me livrar da pornografia? Então, eu vou trabalhar sempre a ideia da dependência química junto também, né? Aliado. Giovanni, o que a dependência química tem a ver com a questão da pornografia? Tem tudo a ver, por quê? Porque é uma adicção e é um vício. Quem acompanha, por exemplo, os 12 passos dos Narcóticos Anônimos, né? O primeiro passo ele é fundamental para que a gente possa ter alguns entendimentos. Por exemplo, o primeiro passo é admitir que eu sou impotente perante o uso da substância. Ou seja, eu tenho problema com isso aqui. Então, como tu me perguntou, né, Ângelo? Giovanni, como é que eu me livro? Primeiro de tudo é identificar que tu tens um problema. Né? Que tu tens um problema, que é um problema que tu tens que verificar se ele é recorrente, se ele está aparecendo, se ele tem trago prejuízo na função. O que seria o prejuízo na função? São certas coisas que você fazia no dia a dia e hoje você não faz mais por causa da pornografia. Quer ver um exemplo básico? Eu tenho um aniversário de um sobrinho meu, né? E por eu estar muito ali na ideia da pornografia, consumindo aquilo ali, né? Tendo aquele vício, aquele problema, simplesmente eu pego uma manipulação e digo o seguinte: olha, é melhor vocês irem na festa, né? Às vezes a esposa ou o filho, e eu vou ficar mais por casa. E aí você acaba se manipulando e deixando de aproveitar as coisas que você aproveitava antes. Como um passeio em família, né? Como às vezes uma situação também de ir jogar um futebol, né? Surfar, fazer outra coisa, em decorrente da ideia da pornografia. Então, basicamente, uma forma, né, sucinta assim, para te se livrar da pornografia é entender que tu tens um problema. E é um problema que a gente vai discutir ao longo do nosso podcast. Aham. E assim, ó, tu já falou em algumas etapas de como é que tu identifica um vício. Acredito que todo mundo já deve ter acessado pornografia, então eu vou dar o meu relato aqui. Eu achei que eu era viciado, mas depois que eu estudei sobre a questão do que é um vício de fato na pornografia, eu pensei, não, eu não sou. Então eu queria que tu dissesse assim, o que de fato é ser viciado em pornografia? Porque na minha cabeça era assistir pelo menos uma vez ao dia, ou pelo menos uma, duas, três vezes na semana, e não levar isso como um hábito. O que é de fato vício em pornografia?
Na verdade, o vício, ele é como eu disse, né? Ele acaba te tirando e trazendo um prejuízo para ti. Então, tu não consegue ficar mais sem aquilo ali. Então, geralmente, uma das características próprias do vício é tirar a tua sanidade, né? Ou tirar a tua racionalidade. Então, tem gente que diz assim, Giovanni, o vício é repetição, nem sempre. Porque às vezes tu toma café de manhã todo dia, né? E tu pode dizer, olha, eu tô viciado em tomar café. Beleza, mas o viciado em tomar café não tira a tua sanidade. Então, a pornografia, ela trabalha na ideia também neuroquímica do cérebro e ela acaba tirando a tua racionalidade, ela traz prejuízo na função. Então, não é só uma questão recorrente, é uma questão de problema e mudança do teu hábito. Então, como é que eu vou classificar a ideia de um vício? Aquilo que traz prejuízo para mim. Eu não consigo ficar mais sem isso. Por exemplo, eu tenho uma reunião de empresa, só que eu estou muito ansioso. Eu preciso fazer o uso da pornografia antes, para mim poder ter um desempenho satisfatório nessa reunião. Então, tu acaba acumulando isso, criando um mecanismo de defesa, e toda reunião que tu tiver que fazer, tu vai fazer o uso desse mecanismo. É como se fosse uma droga. Eu ia fazer essa ligação, porque as pessoas que usam cannabis, né, a maconha, eles comem, pô, eu vou comer uma banana, vou fumar um antes, vou tomar um banho, vou fumar um antes. Então, existe essa relação, então. Sim, é uma questão de dependência mesmo, né? É uma questão de dependência e de compulsão. Então, eu preciso daquilo ali para poder desenvolver um papel no mundo. Então, imagina, né? Pô, antigamente eu ia, apresentava um trabalho, eu conversava com os meus colegas, eu tinha um relacionamento interpessoal, eu conseguia desenvolver a minha vida tranquilamente e hoje eu preciso desse gatilho, dessa muleta para poder desenvolver isso. Então, até assim, né, Ângelo, tem poucos estudos hoje sobre a questão da pornografia. Né? Eu li alguns artigos que tem através do Cielo, que é um periódico acadêmico, e também o PepSic, né, que é o nosso periódico de psicologia da América Latina. E dentre esses artigos que eu li, né, teve um bem interessante que eles buscaram a intenção do porquê que as pessoas buscavam pornografia. Fizeram uma pesquisa de campo. E teve 3 respostas que apareceram nesse estudo. A primeira resposta era aquela galera que dizia, olha, eu não tenho muita experiência com sexualidade, automaticamente eu preciso conhecer, daqui a pouco vou conhecer um namorado, uma namorada, um parceiro, eu preciso, né, ter esse conhecimento. Então, isso era uma galera. Depois tinha outra galera também que buscava a satisfação e o aumento de prazer com o parceiro. Então, você pegava e tinha um combinado ali, eles assistiam pornografia juntos para poder essa relação ficar mais quente. Só que um dado curioso é que a grande maioria que respondeu esse experimento disse que usava pornografia não por uma questão meramente sexual. Era mais assim, ó, para se livrar do tédio, para se livrar da ansiedade. Eu estava muito ocioso e precisava de alguma coisa, então eu vou lá e faço uso da pornografia. Então você percebe que hoje, esse último pessoal que apareceu nessa pesquisa é o pessoal que está trabalhando com a ideia do vício. Por quê? Porque eu não consigo fazer mais nada na minha vida se a pornografia não estiver associada. Então, é muito complicado. É uma muleta, né? A gente sabe que tem muletas que são benéficas, né? Às vezes pega um remédio que tu vai tomar, vai se organizar, mas depois tu deixa de tomar. Ou às vezes uma pessoa que te acompanha também, que pode ser uma muleta pessoal. Mas o ideal é que tu não fique com isso pro resto da vida, né? E essa ideia de vício, automaticamente, como eu falei, eles trazem as mesmas características, às vezes, de um dependente químico. Mentira, manipulação, né? Perca de espaço, de rotina, de horário. Então, tu imagina ficar, como eu já peguei casos, onde o cara chegava à meia-noite e ficava a noite inteira em pornografia, né? Eu ficava ali acordado e saía às 9 horas da manhã, às vezes, para trabalhar sem dormir. Nossa, mas aí eu vou falar de uma parte meio fisiológica agora. Era só pornografia ou também vinha a masturbação em si? Porque ficar esse tempo todo se masturbando, eu acredito que chega um momento em que não dá mais, pelo menos eu acredito. Normalmente, o vício na pornografia está estabelecida nela ou ela vem em conjunto com a masturbação?
É que a masturbação ela é uma consequência, né? Ela trabalha a ideia do fisiológico. Só que chega um momento que tu não quer se masturbar e não quer sentir o gozo, por exemplo. Tu quer sentir o quê? A dopamina no teu cérebro, aquilo que de fato faz com que tu se alivie, para te sair daquela pressão do cotidiano, do dia a dia. Então, tem pessoas que já falaram para mim o seguinte: olha, eu vou lá, olho, nem me masturbo, já ejaculo ali na hora e já saio e digo, nunca mais vou fazer. Porque tem uma questão. Às vezes tu faz, né? E a gente trabalhando a ideia de vício, né? Tu faz, na hora tu se alivia, fica bem, fica tranquilo, só que o rebote, que é aquilo que nós chamamos o pós, depois, aí é complicado. Porque tu acaba caindo numa situação assim de que tipo de pessoa que eu sou, né? Que não consigo me libertar disso. Não consigo organizar as coisas. E isso eu tô falando de uma pessoa que tenta sair do vício, que entende que tá viciada, que entende que é um adicto, né? Outra coisa interessante para a gente poder conversar. Tem aquele que é viciado, né? Até pela questão fisiológica, ele faz uso disso, então automaticamente ele vai ficar viciado. E tem aquele que não faz uso, mas ele é um adicto. O que é um adicto? É aquele que tem problema com isso. Ou seja, igual um adicto de droga. Ele às vezes ele não faz o uso da cocaína. Mas ele tem problema com aquilo ali. Quando ele cai na cocaína, ele passa 3, 4, 5, 6 dias, né? Até voltar, o rebote é muito forte. Então, na pornografia, da mesma forma também. Às vezes o cara, não, se cuida, se cuida, se cuida, se cuida. E daqui a pouco, a hora que ele cai, automaticamente ele cai naquele rebote e ninguém mais acha, né? Aí, por exemplo, não vai mais nos amigos, ele começa a ficar num comportamento bem botado mesmo, né? Porque tu acaba perdendo a socialização. Sim. E, assim, ó, vamos supor, né? Vamos supor não que isso daí acontece direto. Como é que dentro de um casamento eu consigo identificar que o meu cônjuge está viciado em pornografia? O que acontece? Hoje, por experiência clínica, né? Quando a pessoa começa a trabalhar a manipulação, a mentira, pasmem, hoje tem homens que dizem para a mulher que estão com dor de cabeça, né? Para não ter relacionamento. Por quê? Porque estão viciados em pornografia. Talvez isso é porque é mais gostoso para eles verem pornô do que transar com a própria esposa? Seria isso? Sim, é uma forma que eles criaram, né? E entraram dentro de uma fantasia. Porque o que acontece na pornografia? Na pornografia, tu controla o teu desejo sexual, né? Então, por exemplo, tu vai ver um vídeo, tu não necessariamente tem que esperar esse vídeo acabar, tu pode acelerar o vídeo. Agora, olha isso, tem shorts também, né? Tem shorts nesses sites. Tem Vídeos curtos, rápidos para curtos, acessarem. mas percebe que o controle da parte sexual ali, do prazer, tá na mão da pessoa. Diferentemente, né, Ângelo, de um relacionamento, por exemplo, normal, do casamento. Por quê? Porque tu tens um parceiro do teu lado. Tem um parceiro que às vezes vai querer uma preliminar, tem um parceiro que vai querer de um jeito. Então, tu não consegue dominar 100% a relação. Então, muito das pessoas que hoje já me procuraram pela questão da pornografia, foi justamente isso. Ah, Giovanni, eu não tenho tempo para perder, eu não tinha tempo para perder, eu ia lá, fazia e pronto. Né? Eu tenho controle disso. E isso, às vezes, né, como eu falei naquela pesquisa, tem casais hoje que até assistem para poder apimentar a relação. Mas na própria pesquisa, né, depois eu até posso deixar ali o artigo no link ali para vocês, fala das percepções de cada um sobre a pornografia, a percepção masculina e a percepção feminina. A grande maioria, para o homem, é uma coisa normal, né? Para a mulher, não. Para a mulher, ela trabalha a ideia como algo sujo, como algo que não é correto, como algo que é muito complicado, como algo que tu vai criando uma aversão. Então, tu imagina, tu tens alguém que está tendo problema de pornografia na casa, o marido, né? De repente, como é que ele vai contar isso para a mulher? Se a mulher tem essa percepção da pornografia de uma forma negativa. Então, é um vício que eu sempre digo, né? É um vício que ele é oculto, né? E é muito fácil, porque na dependência química com droga, para te poder pegar droga, tu tem que ir no traficante. Para te consumir pornografia, tu não precisa sair de casa, né? Tu tendo uma internet, tu acessa a rede social ou alguma coisa do tipo, tu já tem o estímulo na hora ali.
Então, tu tá todo momento tentando sair daquela condição que não é fácil. E o que que as mulheres vêm falando contigo sobre essa questão do marido assistir pornografia? Elas olham a pornografia como traição? Com certeza. Traição, tem umas que não aceitam, tem umas que se acham insuficiente, porque é assim, né? Se a gente pega a ideia da indústria pornográfica, né? A questão dos filmes, tem atores e atrizes, tem corpos perfeitos, tem alguém representando alguma coisa, e essa representação fica na ideia do filme mesmo. Quando chega para a realidade é totalmente diferente. Então, por exemplo, né, o pessoal que assiste pornografia, qual é o estímulo dele de desejo e de prazer? É o visual. Então, tu tá vendo. Só que vai ter dias na vida normal e na relação normal que às vezes a mulher já passou dos 30, dos 40 anos, às vezes já tem 1, 2 filhos, que ela quer fazer o relacionamento, mas ela quer apagar a luz, por exemplo. E aí o cara entra nas disfunções sexuais, que é muito comum, né? Às vezes não tem ereção, né? Ou a ejaculação demora. Então, geralmente, as mulheres, quando sabem, né? Respondendo a tua pergunta, quando elas sabem que o marido faz uso de pornografia, elas se sentem insuficientes, tem umas que se culpam, acham, bah, mas será que é eu que estou deixando a desejar? Será que é complicado? Será que realmente eu deixei algum problema? Ou muitas vezes o parceiro vai idealizar uma coisa que ele viu na pornografia e ela não está acostumada a fazer. E aí ela já começa a desconfiar. Ah, pensando que ele tá traindo ela realmente porque ela tá testando isso, ou desconfiar da pornografia? Da pornografia ou de uma traição. Já teve casos assim que a fantasia era tão grande que o homem falou o nome de outra mulher no ato sexual com a própria mulher. E aí, como é que tu trabalha uma terapia de casal desse tipo depois, né? Que até tu provar e mostrar para a pessoa que foi, né, que foi prejudicada, que no caso seria a mulher, que é uma questão de pornografia, uma questão de compulsão, ele entrou numa realidade que não era para entrar, né, num processo imaginário, leva um tempo. Olha, não vamos colocar o homem também como um coitadinho, e nem como a mulher como uma salvadora. Mas em um casamento saudável, onde que o homem se pega completamente apegado à pornografia, completamente viciado na pornografia, e a esposa percebe isso, o marido pede ajuda, como é que essa esposa também pode ajudar esse marido perdido na pornografia? Como eu disse, primeiro de tudo é identificar, né, é verificar que tem um problema ali. Tem um ditado que diz que depois que o leite está derramado, não adianta chorar mais, né? Tu vai ter que fazer alguma coisa. Só que o que acontece? Às vezes não é só uma situação de pornografia. Às vezes a companheira, ela já tem uma percepção de si e as questões psicológicas dela também, por exemplo, como uma traição. Uhum. Então, para ela, não é só uma pornografia, para ela é uma traição. Para ela, às vezes, se tem uma questão religiosa, é uma questão de pecado. É uma questão que não é fácil. Então, tem alguns casos que é até melhor, pasmem, o marido entender sozinho o que de fato está acontecendo, buscar ajuda, às vezes, com um profissional, do que, às vezes, falar em casa. Porque, às vezes, se falar em casa, vai ter um problema muito maior. Ah, entendi. Faz sentido, né? Justamente porque Sim, tu tá trabalhando com uma pessoa que, com certeza, tu conhece ela bem, mas não conhece a fundo o que ela pensa sobre determinados assuntos. Então, eu particularmente já pensaria diferente. Eu iria pedir ajuda primeiro para quem está do meu lado. Claro, dependendo, né? Se eu tiver um bom convívio, se eu tiver uma boa maturidade, se eu perceber a maturidade nessa pessoa. Mas tu falando isso, realmente faz muito mais sentido eu procurar é. ajuda de alguém. Mas essa ajuda, ô Giovanni, eu posso tentar me curar sozinho ou eu preciso necessariamente procurar ajuda especializada? Principalmente ajuda especializada. Por quê? Porque a pornografia, ela não é algo em si sozinho e separado do mundo. Ela tem uma finalidade, assim como a droga também tem. Então, por exemplo, se eu estou utilizando pornografia para fugir do tédio, para fugir da ansiedade, para fugir dos problemas, né, para tentar sair da ociosidade, o que eu tenho que trabalhar na minha vida? Eu tenho que trabalhar essa minha ansiedade, esse meu tédio, essa minha ociosidade, entendesse? Para quê? Para que a pornografia não esteja mais efeito sobre aquilo ali.
Então, por exemplo, se eu sou alguém, pegar um exemplo aqui, eu sou alguém que eu não consigo dever para ninguém. Eu sou um cara muito certinho, um cara certinho, pago as minhas contas, tal. Só que eu tenho alguém na minha família que é meio compulsivo, que gasta, que faz coisa que não deve fazer e tal. E toda vida que a pessoa gasta, automaticamente eu me sinto pressionado. E me sentindo pressionado, eu vou me recorrer ao quê? No caso, às vezes vai se recorrer à pornografia. Então, nesse caso, qual é o caminho de intervenção que eu tenho que fazer? Focar só na pornografia? Não, eu tenho que focar na minha autonomia para poder chegar e falar para aquela pessoa, olha, não é legal eu ficar estressado, não é legal eu ter esse tipo de problema porque eu estou recorrendo a uma coisa que não está legal. Então, a pornografia, assim como a droga, é só a cereja do bolo. Né? Todo bolo tem uma cereja ali em cima, mas antes da cereja tem a massa, tem os ingredientes, tem a forma que foi feito. Então é entender qual é o papel que a pornografia tem na vida da pessoa. Claro, né? Depois que tu tá acostumado a conviver com aquilo ali, automaticamente vai ter uma resposta fisiológica no teu corpo, né? É igual dirigir um carro. Tu começa a aprender a dirigir o carro, tu olha ali, tu passa a primeira marcha, a segunda, a terceira, tu tem consciência daquilo ali. Só que com o passar do tempo fica tão automático que o que tu faz? Quando vê, tu diz assim, pô, saí da Próspera agora e já tô lá no São Luís. Nem percebi. Nem sei qual é a marcha que eu passei, porque fica tão automático que tu não consegue. Daí tu tem que parar para poder verificar. Assim, a pornografia também. O que eu mais escuto. Giovanni, quando eu vi, já fiz. Já tava. Não era nem muita vontade. Quando eu vi, já abri, organizei e pronto. Entendesse? Então vai ter momentos que tu vai ter que, às vezes, pedir uma ajuda psicológica para trabalhar a questão, né, das dinâmicas psicológicas. Uma questão espiritual também, se tu desejar, né, que é importante. Se precisar de algum tratamento medicamentoso também, porque às vezes aquela ansiedade está numa pilha tão grande. Porque em todo vício, o que nós temos que fazer para tirar a pessoa do vício? Nós temos que desacelerar a pessoa. Quanto mais a pessoa acelerada, mais ela recorre ao vício. Por quê? Porque chega um momento que ela não aguenta mais e precisa fazer o uso de alguma coisa para dar uma tranquilidade. Então é entender a dinâmica psicológica mesmo. Entendi. E como é que funciona essa parte dos extremos? Porque, pelo que eu estava estudando para a gente conversar, né, eu percebi que as pessoas que acabam sendo viciadas, ou até mesmo consumindo pornografia sem ser viciado, no caso, elas sempre partem de uma etapa até chegar no extremo. Ou seja, ela vai em todas as categorias da pornografia do site que existe, mas depois ela vai procurando mais, e mais, e mais. Por que acontece isso? Por que a gente não consegue ficar somente num estilo de pornografia e a gente sempre vai querendo mais e mais, até chegar num nível talvez um pouco ético, antiético ou talvez um pouco ilegal? O que acontece, né? A gente tem sentido de vida, né? Construção, clima antropológico, tudo, mas a gente tem uma questão orgânica. E para isso, os vícios, eles trabalham bem nessa questão orgânica. Então, por exemplo, Giovanni, qual é a diferença de um cara que dá um teco em cocaína e o cara que consome pornografia? É só a intensidade. Por quê? Porque tem uma área no nosso cérebro chamada núcleo accumbens, que é uma área de recompensa, que quando tu faz o uso da cocaína, do crack ou de outra droga e também da pornografia, acaba saindo bastante dopamina, né? Que é um neurotransmissor da felicidade, da saciação, do bem-estar. Então, automaticamente, há uma descarga de dopamina ali e tu acaba ficando mais tranquilo. Então, o que acontece? A pessoa vai lá, né? Nunca teve acesso à pornografia, estava ocioso, estava angustiado, e isso eu estou falando de uma parte daquele estudo que eu falei no começo, né? Dessa galera que está sendo mais prejudicada hoje. Aí vai fazer o uso lá de uma foto. Nossa, a hora que o cérebro entende aquilo ali, aquela recompensa, a dopamina encharca o núcleo accumbens, satisfação. Só que o nosso corpo, Ângelo, ele é tão perfeito que esses estímulos, o corpo entende o seguinte, opa, foi um estímulo muito maior do que aquilo que eu estou acostumado. Então eu vou fechar isso. É igual na droga, né? Tu vai ali, dá um teco na cocaína, uma bola de crack, tu... Puff, o corpo diz assim, não, mas como isso?
nunca presenciei essa descarga de dopamina aqui, através disso o circuito acaba fechando e acaba inibindo a descarga de dopamina ali. Aí, a partir do momento que o teu cérebro e o teu corpo faz isso, o que acontece? Tu vai ter que criar novos estímulos para poder ter aquela satisfação que tu teve da primeira vez. Então, antigamente era uma foto que me saciava, hoje não. Hoje eu preciso ver uma foto com vídeo. Ah, só o vídeo já não dá mais para mim suportar assistir ele 5 minutos. Eu já tenho que acelerar, colocar numa posição ali que eu goste, que eu queira ver, para quê? Tudo em torno do meu estímulo. Então a questão aqui não se trata apenas de pornografia, se trata de estímulo. De estímulo. Às vezes o pessoal diz, né, Giovanni, mas eu recaí, rapaz, passei em tal lugar, ou acessei tal aba na internet, cara, já me bateu uma fissura. Por quê? Porque o cérebro entende que é um estímulo ali. Então já tem um caminho de possibilidade onde tu vai ter aquele bump de prazer ali que tu vai querer ter de novo. Então o teu próprio corpo acostuma. Eu costumo brincar que teve, acho que um mês atrás, eu tava na correria do dia a dia e tal, e o que eu fazia? Eu chegava em casa, não vou fazer comida, eu vou pedir um x-salada. Pedia x-salada. Aí depois, no outro dia, pedia pizza. No outro dia, pedia um McDonald's. E assim, pedindo. Até que chegou um momento que a minha mulher falou o seguinte, vamos parar por aqui. A gente tá se alimentando mal. A gente tem que mudar isso, fazer uma psicoeducação. Aí tá, passou um dia. Cheguei em casa numa sexta-feira e ela assim, fiz uma sopa. É só comer. Cara, eu fui comer a sopa. E eu não consegui dormir à noite. Por quê? Porque o meu corpo, o meu organismo estava acostumado com o quê? Com comida pesada, com área de recompensa no cérebro, com aquela Coca-Cola, entendesse? E a ponto de eu mudar aquilo ali, quando fui para uma sopa, eu sentia, não consegui dormir. E assim também é o desmame da pornografia. Tem gente que diz assim, não, mas um anjo vai descer, vai zerar a minha cabeça hoje, né? Não vou ver mais. Não, teu corpo tá sentindo, cara. É uma abstinência. Então tu vai ter fissura, o teu corpo vai sentir. Só que tu tens que fazer esse desmame aos poucos. E como é que a gente consegue lidar com essa abstinência? Porque vai ter, né? Vai ter. E como é que eu... Porque assim, eu vou tocar num assunto que é o soft porn das redes sociais, que daqui a pouco eu quero tocar nesse assunto. Porque a gente tá inundado de soft porn. O que seria esse soft porn? São pornografias leves, são onde que mulheres, homens estão seminuas dentro do Instagram, dentro de outras redes sociais, e aquilo desperta um gatilho. A culpa é de quem? Eu não estou colocando a culpa nessas pessoas que produzem esse tipo de conteúdo. Eu estou falando aqui coisas que acontecem nas redes sociais. Enquanto a pessoa estiver naquela abstinência, como é que ela consegue lidar com a abstinência? Como é que ela consegue lidar com o ambiente dela empurrando esse soft porn para elas? Hoje em dia tem muito essa ideia do algoritmo também, né? Então, antigamente, eu me lembro do meu tempo, quem é dos anos 80 e 90 aí sabe que para ti ter um acesso a conteúdo pornográfico, nossa, era uma estratégia de guerra, assim, né? Tu tinha que ser amigo do cara da locadora, né? E quando chegava na locadora lá tinha uma cortina, né? Tu tinha que entrar bem quietinho ali, pegar e ninguém tá ali por perto de ti. Então era algo que dificultava literalmente teu acesso à pornografia. Tu via uma revista, né? Tu tinha que pegar emprestado com um amigo, aquela coisa toda. Hoje não, hoje, como tu disse, ele tá explícito, né? E o algoritmo, ele acaba fazendo isso muito bem. Tem casos assim que a gente brinca que às vezes amigos dizem assim, não, Giovanni, mas eu não tenho problema com isso não, pra mim tá tranquilo. Eu não tenho problema. Daí eu digo, deixa eu ver o teu Instagram aqui. Aí quando eu vou na lupinha, às vezes são mulheres de biquínis, né? Mulheres seminuas. Então, não, mas isso aqui apareceu do nada. Não apareceu do nada. O próprio algoritmo viu que tu tinha interesse naquilo ali e foi te colocando. Então, em suma, né, Ângelo, o que tu tens que fazer hoje? Basicamente, é mudança de hábitos, lugares e pessoas. É cortar literalmente, porque se tu não tem um estímulo, tu não vai ter automaticamente a crise de abstinência. Então, eu tenho muitas pessoas que hoje me procuram e entendem isso em consultório e simplesmente dizem assim, eu não tenho mais o celular está com a minha mulher,
ou eu não tenho mais Instagram, eu não tenho mais Facebook, eu não tenho mais conta de nada. Então, é uma abstinência total daquilo que pode fazer você, de fato, recair. Agora, o que não pode, né, é a mesma coisa, dizer assim, não, mas eu vou economizar agora. Eu não vou mais gastar dinheiro em comida. Mas tá toda hora olhando para uma pizzaria, né, para uma comida legal, né, lá em Nova Veneza e tal. Tu vai cair uma hora. O teu corpo vai sentir, porque o estímulo tá grande. Na pornografia também. Por isso que eu digo, o primeiro passo é a admissão total. Giovanni, eu reconheço que eu tenho problema com isso. Beleza. Já tá perdendo a racionalidade. Quando eu falo perder a racionalidade, é aquele camarada mesmo que não faz mais nada da vida. Aquele cara que tá usando pornografia no trabalho. Aquele cara que, né, às vezes tá numa ilha que a gente chama numa empresa, tá todo mundo trabalhando, e o cara tá no celular na pornografia. E ele não se percebe que ele tá fazendo aquilo ali. Claro, ele sabe conscientemente que tá fazendo, mas ele não percebe os riscos que tem naquilo ali. Então, quantas empresas que já chamaram pessoas ali, às vezes o pessoal da TI, né, olha, vai leve aí com essa ideia da pornografia. Então, quando essa pessoa acaba perdendo essa racionalidade, automaticamente tem que fazer um desmame. E esse desmame é tirar realmente celular, tirar estímulo e tirar tudo. Mas assim, depois não volta, porque a pessoa, ela não. Pô, eu vou ali e desabilito todas as coisas do meu Instagram. Inclusive, vou dar essa dica novamente. Eu não sei se funciona para todo mundo, mas para mim funcionou na questão de parar de usar o Instagram por muito tempo, que é colocar o Instagram em preto e branco. Isso funciona bastante. Outra coisa também é ali na própria lupinha, clique e segura na imagem, coloca não interesse e vai aparecer uma opção. Quer ocultar mais? Clica lá, vai ocultando. Outra coisa que dá de fazer também no Instagram, lá nas configurações, tu tem como redefinir o teu algoritmo. E ali, cara, começa a consumir conteúdo, sei lá, de carro, de televisão, Sim. sei lá. Não deixa o algoritmo trabalhar pra ti. Trabalhe junto com ele. É porque o que acontece, né? Geralmente quando a pessoa tá viciada, ela vai manipular. Então ela vai dizer o seguinte, não, mas eu vou e não vou usar o Instagram. Mas eu vou baixar o TikTok só para mim poder editar uma legenda que eu tô precisando para fazer isso, para fazer aquilo. Então tu acaba criando. Então por isso que eu digo, às vezes tu tem que tirar tudo. E como tu falou da ideia da memória e da volta, realmente volta. Por que volta? Porque o cérebro entende o estímulo. Entende? Então nossa, aquele estímulo que eu tive que é bom, porque a gente tá trabalhando, né, Angelo, de uma coisa que é boa. É bom. Claro, depois a depressão, a angústia, o medo, a desconfiança, tudo isso é um rebote depois. Mas na hora do uso é algo que é bom. Acaba te tirando de uma situação difícil. Então essa memória que ela vem é uma memória de estímulo. E o que tu tem que fazer nesse momento? Como é que tu acaba tirando um papel de alguma coisa e colocando outra? É dando um sentido. Então, por exemplo, tu pode conquistar esse estímulo em outra coisa. Às vezes, vou andar de bicicleta, vou ser um ciclista, eu vou fazer trabalho voluntário, eu vou fazer alguma coisa, eu vou começar um novo curso, né? Eu vou pegar o meu filho e fazer tal coisa, entendesse? Então, esse estímulo, ele pode ser trocado. Por isso que eu digo, eu nunca aconselho o pessoal apenas a fugir do problema. Eu sempre digo, gente, vocês têm que se lançar no mundo e trocar o projeto. Trocar o projeto. Então, hoje você está alcançando esse estímulo através da pornografia, amanhã tu pode conquistar através de outra coisa. Porque quanto mais tu reforça outra coisa, mais tu vai fazendo com que o teu cérebro entenda que a única coisa de gratificação seria a pornografia. Mas se eu trocar esse hábito, digamos assim, né, por outro, da pornografia por leitura, a leitura não vai me dar uma dopamina que me deu a pornografia. Eu deveria, eu ainda assim, eu posso trocar por leitura ou eu devo trocar esse mau hábito por um hábito que também me dê uma dopamina um pouco mais alta ou parecida ou um pouco a mais do que a pornografia? Porque o que acontece, né? O que determina o índice de dopamina no meu cérebro? É aquilo que tem sentido para mim. Então, por exemplo, ontem eu estava vendo um jogo de futebol, que eu gosto de futebol. Então é aquele momento assim, por mais que o meu time perdeu, é um momento de relaxar. De relaxar. A minha mulher estava fazendo as coisas do dia a dia dela, do trabalho dela, normalmente nem sequer estava olhando para aquilo ali. Então, para mim, era um bem-estar. Para ela, não. Para ela, o bem-estar é outra coisa.
Por isso que eu digo, quando eu falo de troca, são trocas de coisas que fazem sentido para você. Por exemplo, tem uma frase que se usa muito hoje, né? Ah, tá nervoso, tá angustiado, vai pescar. Mas imagina se o cara não gosta de mar, não gosta de areia, não gosta de peixe. Então essa pescaria para ele vai ser um inferno. Os níveis de dopamina não vão aparecer, pelo contrário, vai aparecer mais adrenalina, questão de fuga, cortisol, onde baixa a imunidade do cara e o cara acaba ficando até às vezes doente. Então essa troca, Ângelo, é uma troca por coisas que fazem sentido para a pessoa, literalmente. Por isso que eu digo, eu não acredito em uma metodologia onde vai dizer o seguinte, assim, ó, 3 passos para te se livrar da pornografia. Por que que isso não dá certo? Por quê? Porque a pessoa que está envolvida na pornografia hoje são pessoas individuais e subjetivas. Cada um usa a pornografia por causa de uma coisa. Às vezes pelo tédio, uma ansiedade, né? Ou às vezes acontece muito a mulher ou o homem, né, tá no relacionamento, na correria do dia a dia, acaba deixando aquele tempo de fazer a relação sexual. O que que acontece? O teu corpo vai pedir. E quando o teu corpo pede, para onde que tu vai? Não é pro Salmo 23, né? Tu vai para pornografia. Então, dependendo do caso, eu acho que a gente tem que olhar muito de uma forma individual mesmo, né? Cada caso é um caso. Claro que a dependência e a adicção depois, ela sempre vai agir de uma mesma forma, né? Na questão de fazer com que a pessoa procrastine, minta, perca interesse nas coisas, produtividade e assim por diante. Mas a motivação de fazer o uso é uma motivação muito individual. Entendi. Ô Giovanni, existe um consumo ideal ou eu deveria tirar por completo a pornografia da minha vida? Olha, como eu disse, tem poucos artigos científicos hoje, tem artigos que vão dizer que tem benefício, né? Tem pessoas que dizem que tem benefício, olha, melhorei a minha relação, né, tava um pouco morna, já ficou mais quente e tal. Mas o que que eu percebo como psicólogo hoje e no dia a dia da clínica? Que hoje na clínica tem mais malefício do que benefício. Até aquelas pessoas que começaram no relacionamento, né, pelo benefício, ah, não, eu combinei certinho com a minha mulher, Giovanni, eu combinei, ou combinei com meu marido e tal, tava tudo certo, mas chega um momento que tu acaba entrando naquele universo ali, que tu vai idealizar algumas coisas. E essas coisas, às vezes, não corresponde à realidade, entende? Então, performance, a forma, tudo aquilo que tu vê no mundo pornográfico são interpretações, são atores e atrizes. Então, o que que acontece? As pessoas acabam entrando nesse caminho, às vezes, para poder dar um up no relacionamento, mas depois também acabam sendo prejudicados, porque toda vez que desejarem alcançar um ápice, né, um orgasmo, alguma coisa mais forte do tipo, vai ter que fazer o uso do conteúdo pornográfico. É como se tivesse mais um na relação ali. Eu fico pensando nisso, sabia? É. Às vezes eu fico me pensando, pô, se tu tá ali se masturbando, vendo outras pessoas, é quase a mesma coisa do que tá do lado do ato, sabe? Tu para pra pensar, é bem estranho, né? É. Pra algumas pessoas pode não ser. Mas enfim, eu queria saber como é que funciona a questão de, pô, tem toda essa parte de o cara tá viciado na pornografia, ou a mulher também, né? Eu falo cara, mas também existe Sim, um vício na mulher. Mas a gente vai colocar no cara porque na maioria dos estudos acredito que seja com homens. Então, esse cara que percebeu o vício e que agora ele tá tentando melhorar o seu rendimento, melhorar o seu relacionamento. Como é que ele pode voltar a ter libido? Como é que ele pode olhar para a esposa dele novamente depois desse vício por completo na pornografia? é que ele vai ter que fazer o desmame, né? Como ele entra na ideia da fantasia, né, e do controle, automaticamente ele vai para uma relação realista agora com a esposa, com a mulher, ou a mulher com o marido, e automaticamente eles não vão ter o controle, tem um parceiro ali do lado. Então, em alguns casos, eu sempre digo, né, se tu tens liberdade para falar com o parceiro, fale com o parceiro, né, diga, olha, eu tenho um problema, tá acontecendo assim, eu preciso, né, tá tendo uma disfunção aqui sexual, né, eu não consigo mais. Então é um recomeço de novo.
É um recomeço. E alguns gatilhos tu tem que tirar, né? Como às vezes uma rede social, né? Um filme, alguma coisa do tipo. Eu me lembro na época que na faculdade eu passei um filme lá, né? Eu era estagiário, eu passei um filme para pessoas que tinham problemas com adicção. E esse filme era o Lobo de Wall Street, né? Que trabalhava sempre a ideia assim da droga, da venda das coisas, tinha muita pornografia e, cara, depois que foi passado aquele filme ali, os caras se batiam literalmente na comunidade terapêutica. Por quê? Porque despertou aquele gatilho. Então, hoje, a gente tem que pensar que nós não estamos isolados no mundo. Então, por exemplo, se eu me alegro, eu vou me alegrar de alguma coisa. Se eu vou sorrir de alguma coisa. Eu tenho uma relação com o mundo a todo momento. Então, para aquela galera que quer deixar disso, primeiro de tudo é cortar essa relação. E a gente sabe onde está aquela relação, só que a gente manipula. A gente diz, não, mas não tem problema. É só uma aba, é só uma guia, vou fazer isso aqui. Não, a gente sabe, então tem que ter autonomia e coragem para poder fazer, né? Porque se tu entra no universo da pornografia, naquele mundo ali que são de atores e atrizes, cara, para te alcançar o êxito lá depois com a parceira é muito difícil. Por quê? Porque tu compara, automaticamente nós vamos comparar. Imagina tu jogar um futebol, tu tá jogando futebol só com um craque do teu lado. Tá acostumado ali, né? Pô, eu nem vou fazer força, porque a hora que eu desejar, o cara vai lançar a bola pra mim, vou matar no peito e vou fazer o gol, né? E de repente tu vai jogar futebol com um pessoal que é uma realidade. E o que é essa realidade? É a galera que não joga futebol, que não é profissional, que vai reclamar, que vai errar, que vai fazer tu ter trabalho, entendesse? Então, se tu comparar as duas coisas, tu vai ter problema, no caso, com essa galera que não joga muito futebol. E no relacionamento é da mesma forma. Tu não... Num filme, tu tem a mulher maquiada, tu tens a mulher ali que sai muitas vezes da academia, uma mulher que se cuida, que faz procedimento. Uma mulher que mesmo não estando gostando, no filme ela está interpretando. Tem uma mulher que está dizendo, olha, eu quero ser dominada, eu quero, né? Como tu é bom, tu tá me dando muito prazer e tal. E quando tu vai pra vida real, tu tem aquela pessoa ali que te ama também, só que é uma pessoa que trabalhou o dia inteiro, que às vezes não teve muito tempo pra se cuidar durante o dia, né? Às vezes a roupa não é a melhor roupa, às vezes tem a questão da maternidade também, já tem 1, 2, 3 filhos, né? Então tem vários fatores que se tu for comparar, tu acaba perdendo literalmente. Como ela também, se for comparar, também não tem como, né? Sim, imagina, essa questão da comparação é muito real. E assim como eu já falei, né, nos estudos que eu estava fazendo, já é sabido que o nosso cérebro ele não consegue diferenciar o que a gente está pensando da realidade também. Consegue. Mas vamos colocar um pouquinho mais profundo nisso. Quando a gente está assistindo pornografia, é como se aquilo fosse real e estivesse acontecendo com a gente. E aquilo ali destroça a nossa capacidade mental de entender, ok, o que eu tô tendo aqui com a relação com a minha parceira é muito diferente com o que eu tenho aqui na pornografia. Mas isso também acontece com as mulheres? Qual é a diferença que tu vê entre o vício na pornografia da mulher e o vício da pornografia do homem? Sim, o que acontece, né? Às vezes tem mulheres que no relacionamento o homem tem problema com ejaculação precoce. E às vezes isso não é tratado, né? Às vezes não procura um urologista, não procura um psicólogo para trabalhar a questão emocional, tal. E às vezes eles pegam na pornografia como se fosse algo que, não, a gente vai fazer um estímulo, né, para ver se isso vai melhorar. Só que ela acaba também entrando na ideia da comparação. Então, hoje tem muito essa ideia de comparação, de tamanho, de performance, da forma que é. E quando ela também não encontra essa realidade no parceiro, automaticamente ela vai fazer o mesmo caminho que o homem faz também, né? Então, por exemplo, opa, se eu tenho uma satisfação, a hora que eu quero, do jeito que eu quero, eu domino o meu próprio orgasmo, eu faço o que eu desejo. Para que eu vou voltar para essa forma realística de novo, para a realidade novamente? Não, eu vou ficar nesse campo do imaginário. E elas acabam ficando no campo do imaginário, né? E esse campo do imaginário, ele é muito sutil. Por quê? Porque ele começa no campo do imaginário, tanto para o homem quanto para a mulher, só que daqui a pouco
Como isso também não é mais suficiente, o que tu vai fazer? Às vezes tu vai cair para traição também. Né? Ou tu vai entrar em situações de troca de casal, swing, coisas assim do tipo que aparecem hoje por aí. Sim, é tudo no extremo, né, cara? Os caras não conseguem ficar só numa coisa, né? Sim, É por quê? incrível. Porque é aquela ideia da compulsão. Pô, aquele estímulo que eu tive a primeira vez que eu vi uma foto, eu não consigo ter mais. Por quê? Ah, eu acho que porque eu já tô meio enjoado. Né? Só o papai e mamãe já não faz efeito. Eu preciso fazer outra coisa. Eu preciso observar outra coisa. E isso, né? O perigo, não estou falando que todo mundo que consome pornografia entra por esse caminho. Mas algumas pessoas acabam entrando na questão até da pedofilia. Né? Por quê? Porque o estímulo, ele é um estímulo que não tem muito sentido. Então, é uma mulher, né? Então isso aí eu já sei, já conheço, tal. Então, se fosse alguém mais nova, tanto é que as buscas hoje por sites pornográficos, né, se tu for olhar pelo ranking, a palavra campeã hoje é novinha. Novinha, mais 18. É 18 anos, Uhum. novinha, é adolescente. Por quê? Porque o pessoal começou naquele padrão que se tinha e hoje, né, o cérebro está dizendo, eu preciso de mais. É igual aquela ideia, se tu come picanha todo dia, né, vai chegar um momento que a picanha não vai ser boa. Que tu vai precisar de mais alguma coisa, porque teu corpo já acostumou com aquilo ali. Mas o que tá acontecendo com o nosso cérebro ali no momento em que a gente começa a se enganar? Por exemplo, pô, a gente acha que vai parar, a gente acha que vai conseguir dominar aquele meu desejo pela pornografia, mas a gente sempre acaba caindo. Não é muito mais questão de tu entender como é que funciona o teu ego, como é que funciona a tua capacidade mental, o teu raciocínio, se conhecer a si mesmo, do que a própria pornografia em si? Eu faço muita terapia de casal, né? E eu já peguei várias situações onde o homem ou a mulher foram para pornografia simplesmente pelo abandono de um dos dois, de um parceiro, por exemplo, né? A mulher não se cuidou mais, né? Então, automaticamente ela ganhou peso, tudo. E às vezes o marido tentou, chegou a falar para ela, olha, né, vamos para uma academia juntos, vamos fazer alguma coisa diferente e tal. E a pessoa acabou não fazendo. Então, opa, se eu preciso ter um estímulo sexual, o cara foi para pornografia. Da mesma forma também a mulher. Às vezes o marido simplesmente se abandonou. Se abandonou, não se cuidou mais. Né? Às vezes passa semanas, 15 dias, 20 dias, um mês, 3 meses, aonde o marido não comparece na relação sexual. Automaticamente o teu corpo vai precisar. E o que a mulher vai fazer? Não trair, eu não vou trair, porque sou casado, sou uma pessoa que não vou trair, mas o que eu vou fazer? Vou pegar aquilo que é aceitável, né? Vou para a pornografia. E aquilo que eu tenho a hora que eu desejo, porque é muito fácil. É como eu disse, antigamente para te consumir um conteúdo erótico, tu tinha que fazer toda uma metodologia, né? Toda uma organização, né? E hoje não, hoje é muito fácil. Tu organiza, tu vai ali, apaga o histórico. Ah, mas tem histórico que aparece. Gente, tu vai lá, tem guia anônima que tu pode acessar e ninguém vai ver. Ah, vai ficar no servidor, mas até chegar no servidor, muita coisa acontece, né? E o que tu anda vendo, assim, no teu consultório, as principais queixas das mulheres e dos homens na questão da pornografia? É essa questão mesmo de não blindar o casamento, né? E quando eu digo blindar o casamento é no sentido sexual mesmo. Então, no dia a dia, como às vezes a questão do trabalho, da maternidade, a questão do dia a dia, a questão também da rotina, faz com que a pessoa acabe se abandonando um ao outro. Então, a pornografia, ela entra numa situação na qual ela vai recompor aquilo que se perdeu no começo, né? Aquele prazer, aquele orgasmo, aquela fonte de energia. Então, justamente, a gente trabalha essa ideia do casamento. Gente, não pode ficar, gente. Não pode. Ah, mas é quando eu tenho vontade. Beleza, mas se esperar para os dois terem vontade, meu Deus do céu, às vezes vai passar semanas, 15 dias, 20 dias. Então, tem que ter um acordo mútuo para que os dois possam ter uma relação afetiva mesmo. Né? E hoje, né,
muitas das pessoas também que consomem pornografia são pessoas que não buscaram pornografia apenas no casamento. Daí tem uma questão cultural, né? Desde os 12 anos, 11 anos, são pessoas que já vieram com pornografia, são pessoas que já têm esse modus operandi há muito tempo e depois só utilizam no casamento. Nessa parte da infância, o quão ruim é assistir pornografia na infância? É muito ruim porque não é uma realidade, né? Não é uma realidade. Tu imagina o teu organismo, o teu cérebro entender aquela informação ali com 10, 11 anos. Como a gente já teve situação assim, onde tinham pais que assistiam filmes pornográficos e a criança estava do lado, com 8, 9, 10 anos de idade. Então são situações que acabam te colocando num mundo totalmente fora da realidade. Eu gosto de me perguntar, Giovanni, qual é o problema dos jogos hoje? Da mesma forma também. A pessoa fica jogando. Quais são os teus amigos? Eu pergunto às vezes no consultório, né? Chega o adolescente lá, às vezes chegam sem tomar banho. Por quê? Porque ficam o dia inteiro jogando, a família não aguenta mais. Tá naquela compulsão ali. Aí eu pergunto, quais são os teus amigos? Ah, é um amigo que eu jogo virtualmente. Então tu cria uma realidade para ti independente da realidade que aparece. Então a pornografia, a questão dos jogos, né, a questão das drogas são realidades alternativas, né, que aparecem, só que elas não movimentam a realidade concreta da vida. Então o que se tem que trabalhar hoje naturalmente? É aquilo que de fato acontece no dia a dia. Não somente a droga ou os jogos, os estímulos, mas sim a vivência no dia a dia da pessoa. Eu estava pensando aqui, quando estava falando sobre a questão da infância, me veio um pensamento de como que a gente poderia... De como poderia ser usada a pornografia de alguma forma boa. Difícil falar isso, né? Mas existe algumas questões, acredito eu. Para aquela pessoa mais velha, lá depois dos 60 anos, que está sozinha, será que a pornografia não seria algo bom para ela, para que ela sinta algo novamente? Ou ainda assim iria prejudicar ela em algum momento? Novamente é o que eu falo, né? Ah, vou fazer o uso de pornografia na terceira idade. Beleza, tu vai ter o estímulo, tu vai organizar algumas coisas. Só que qual é a tua realidade no dia a dia? Né? Automaticamente, se eu sou uma senhora de 60 anos, no máximo eu vou ter um parceiro de 50, 60 anos também. E geralmente na pornografia tu vai ver o quê? Atores e atrizes jovens. Então tu acaba se movimentando por um caminho que não é a realidade. Então aparentemente pode ter um estímulo positivo, só que a longo prazo ele vai acabar te colocando numa situação também de irrealidade. Então eu acho que seria mais interessante você aceitar algumas coisas da tua própria vida, né? Que a idade está chegando, que tu não vai ter mais a relação sexual com frequência, que tu vai se projetar em outras coisas, do que tentar pegar estímulos para querer voltar a ter 18 anos novamente, entende? Então o caminho ele é muito perigoso, porque ele te coloca numa situação novamente de irrealidade, de pessoas que estão atuando, são atores, são atrizes, tem performance ali, e na realidade tu não vê aquilo ali. Mas existe para ti alguma questão da pornografia que seja boa? Olha, como eu disse, se falando para mim, propriamente dito, eu acredito que não, mas tem alguns artigos que trazem algum tipo de benefício. Só que o grande problema hoje é o seguinte, até que ponto esse benefício ele vai pendurar? Ele vai continuar? Será que não vai ter um efeito rebote mais na frente? Hoje, no consultório, eu já estou vendo muito essa ideia do efeito rebote. Onde o cara diz assim, eu não tenho mais desejo pela minha mulher. Não tenho. Ou não tenho mais desejo pelo meu marido. Não tenho, eu preciso de alguma coisa a mais. Por quê? Quem deu esse algo a mais? Foi a própria pornografia. Tu imagina o teu cérebro sendo condicionado várias horas por dia em estímulos ali, e quando chega na vida real, não é assim. Pega uma cena pornográfica onde o cara chega, automaticamente ele não vai receber um não da mulher. Ele manipula, ele organiza, ele tá no domínio da situação.
automaticamente na hora do ato sexual ela está gostando, né? Tem expressão facial, tem palavras, tem tudo isso. E aí tu chega na realidade, às vezes tu recebe um não. Uhum. Às vezes tu chega ali e aí? Não, hoje não. Como é que tu lida com isso? Entendi. Mas assim, ó, em contrapartida, existe um movimento da pornografia, não é bem a amadora como a gente conhece, mas é da indústria, é um tipo de indústria onde que a pornografia, ela não é da mesma forma que a indústria comum. Será que esse tipo de pornô seria o ideal, bem entre aspas mesmo, aqui colocando, para ser assistido? Ou ainda, como tu fala, lá na frente a gente paga a conta? Eu acredito que lá na frente a gente vai pagar a conta, tá? A gente vai pagar porque, por experiência própria de consultório, hoje os malefícios são muito maiores do que os benefícios. Então, claro, vai ter gente que vai estar assistindo o programa e vai dizer, não, mas para mim não tem nada a ver, para mim melhorou, beleza? Mas até onde? Porque volto a falar, tu tá saindo de uma realidade onde tu tá no teu dia a dia, na correria, né, para uma situação que são pessoas que estão interpretando. É igual aquela ideia, né? Tu vai pegar as apostas esportivas hoje, né? Tu vai dizer, ganhei 2 mil, ganhei 5 mil, ganhei 100 mil, ganhei 500 mil. Tu também pode ganhar, beleza? Todo mundo pode ganhar? Pode, mas quantos ganham? Né? Geralmente uma casa de aposta é feita para quê? Para que a banca ganhe. Então, eu acho que a exceção, ela não pode ser legitimada maior do que a regra. Então, hoje, em suma, o que o pessoal está procurando em decorrente da pornografia é a galera que está tendo prejuízo e problema. Disfunção sexual, né? Desinteresse no parceiro ou na parceira. Questões emocionais graves, como a parceira se sentir suja, né? Automaticamente, me sinto suja vendo aquilo ali. Meu marido me obriga. Eu não queria fazer aquilo ali. Né? Situações onde tu sai de uma ideia do campo pornográfico que tu já vai para um campo diferente, às vezes, de swing, de relação com mais pessoas. Então, tem tudo isso. Então, hoje, os malefícios, eles são maiores do que os benefícios, assim, que eu percebo. Eu vejo que as pessoas ligam muito essa questão do sexo à energia sexual, né? De que as pessoas trocam energia e tudo mais. Mas aí eu não quero necessariamente ficar falando sobre energia, quero tocar na parte da espiritualidade, que tu também tocou no assunto de pessoas que são mais espiritualizadas, elas têm às vezes um problema na questão de, poxa, tô fazendo um pecado. Como é que funciona isso na questão espiritual para a pessoa? O que acontece? A questão emocional dessa pessoa, ela tem uma força muito maior. Porque uma coisa é você que não tem essa questão religiosa, assistir pornografia, tudo bem. Tô assistindo, não é pecado, isso aqui vai ser bom para mim e tudo mais. Isso é um ponto. Outra coisa é você ser alguém que frequenta uma igreja, que tem espiritualidade, que tem uma crença na Bíblia Sagrada, e você cair nessa questão da pornografia. Por quê? Porque aí vai vir a depressão junto, né? Vai vir o medo, vai vir a angústia, vai vir a consciência de pecado. E isso é tão complicado, porque quando se trata de igreja, a gente trabalha sempre a ideia de pecado. Mas os pecados sexuais, ele vai ter uma força muito maior. Então, às vezes, eu fui lá e falei mal do Ângelo. Beleza, falou mal, tudo bem. Eu traí a minha mulher. Opa, são pecados, mas quando se parte na questão sexual, tem um apelo muito maior. Eu fui ali e olhei para uma menina. Beleza. Olha aí, irmão. Eu tô assistindo pornografia. Tem um peso muito maior. Então, esse religioso, muitas vezes, ele acaba ficando fechado, sem possibilidade, porque não é fácil. Imagina tu chegar na igreja e dizer assim, tô viciado em pornografia. Né? Ou tu ir falar com um amigo teu, onde tu tá acostumado, às vezes, sair junto, até em casal mesmo, né? Sair junto, né? Comer alguma coisa, bater um papo e tal, e tu dizer pra esse teu amigo, né? Olha, eu tenho problema com pornografia, não posso ver uma mulher. Automaticamente já vai se fechar essa porta para ti. Então, assim, reconhecer o problema, né? Reconhecer o problema e entender que, por exemplo, a oração ela é fundamental para quem crê na espiritualidade. Só que quem é estudante de teologia sabe que Deus deixou a graça comum também. O que seria a graça comum? São profissionais no qual Deus usa
para que a pessoa seja beneficiada. Por exemplo, um engenheiro, né? Um anjo não vai fazer um prédio, né? O Espírito Santo não vai vir fazer um prédio. Então Deus deixa esse engenheiro onde tu vai contratar o cara vai ali, faz um baita prédio, organiza as coisas e depois tu diz o seguinte: bah, como Deus é maravilhoso, né? Usou aquele engenheiro ali para ter uma ideia e fazer esse prédio. Então isso é graça comum. Da mesma forma, um médico, né? Deus utiliza através da inteligência dele para que o nome de Deus seja glorificado através de uma cirurgia. Então, na psicologia também tem essa forma. E às vezes o pessoal, tô recluso na pornografia, vou ficar só orando. Não. Tem um psicólogo, né? Onde tu vai parar, tu vai conversar. Ah, mas vou chegar no psicólogo, o que o psicólogo vai achar? Gente, psicólogo não acha nada. Psicólogo, ele tá ali para trabalhar a questão emocional. Ah, mas é uma bobiça que eu vou falar pro psicólogo. Não existe bobiça, existe o que tu sente. Então é entender isso, né? Se eu fosse dar uma palavra para esse religioso, é justamente isso. Entenda o problema, peça orientação bíblica, ore, mas busque ajuda também, para te entender o porquê que de fato faz uso da pornografia. Qual é o papel que ela está tendo na tua vida, e a partir desse momento tu vai conseguir desenvolver a tua espiritualidade com mais tranquilidade. Com certeza, com certeza. Boas palavras. Mas tu tocou num assunto várias vezes, inclusive aqui no podcast, que é a questão da culpa. Uma pessoa assim que se sente culpado logo após do ato ali de ver a pornografia, ou até mesmo aquela pessoa que estava há muito tempo e caiu na tentação ali da pornografia. O que tu poderia falar para essa pessoa que se sentiu culpado logo após o ato ou depois e ficou se martirizando? Poxa, voltei para isso. O que tu poderia dizer para essa pessoa? É o que eu digo para todo mundo, né? Como eu disse, eu trabalho com dependência química e é recomeçar. Tu não tem outra escolha. Não tem outra escolha. Ou tu recomeça, ou tu fica vivendo na culpa. Tem uma frase do filósofo dinamarquês, que é teólogo também, que é o Kierkegaard, que ele diz o seguinte: eu só posso entender a vida olhando para trás, mas eu só posso vivê-la olhando para frente. Então, esse olhar para frente é justamente essa possibilidade que tu tens. Então, caiu, beleza, vou parar, vou entender por que eu caí, quais foram os gatilhos, o que eu devia ter feito e não fiz, o que eu devia ter organizado e não organizei, e vou continuar, né? E se tratando da ideia de um cristão mesmo, nossa, a Bíblia tem vários versículos, né? Por exemplo, filhinhos, não pequeis, mas se pecais, lembrais que tens um advogado no céu. Então, tu tens possibilidade para poder sair disso. Agora, o que não pode é você ficar manipulando, mascarando, deixando as coisas acontecerem e não entendendo esse problema que tu tens. Eu tenho problemas na minha vida que eu já sei, né? Isso aqui é um muro baixo para mim. Eu não vou fazer isso. E tá tudo bem. Eu tenho uma doença crônica que é asma, né? E é engraçado que esses dias eu fui fazer academia e fazia anos que não me dava uma crise de asma. E eu jogo futebol, corro, faço as coisas, tudo certinho. Se tu me vê jogando bola, tu vai dizer: o Giovanni disse que tem asma, mas corre aí. Mentiu pra mim no podcast. Não, ela tá estacionada ali. Esses dias fui pra academia, não levei uma blusa, tava muito frio, fiz uma esteira, saí na friagem. Quando eu saí na friagem, o que aconteceu? Automaticamente a asma desencadeou, né? Quem tem asma sabe que é como se fosse um gato que fica miando dentro de ti. E eu pensei comigo: nossa, mas faz anos que não me deu isso e agora deu de novo. Por quê? Porque eu não atentei para aquele gatilho da temperatura. Eu peguei e disse: não, eu vou mesmo de regata e pronto, e não quero nem saber. E peguei uma friagem e me dei mal. Então é entender isso. Giovanni, hoje, quando dá uma friagem, o que tu faz? Jaquetinha. Eu entendo isso. Entende? Por exemplo, na minha casa não tem animal de estimação. Na minha casa não tem tapete. Tudo que é algo que pode ter proliferação de ácaro, eu não tenho. Por quê? Porque pode desencadear a minha asma. Então é entender essa adicção. Giovanni, mas eu sou adicto de pornografia, que complicado, né? Cara, é só uma adicção. Tem gente que é adicto de droga, tem gente que é adicto, né, de outras coisas, compulsões aí tantas. Assume a tua realidade e projeta a tua vida.
Agora, o que não pode é tu ficar olhando para trás. Sim, com certeza. Tu falou ali nessa parte do ambiente, né? Tu poderia falar mais sobre essa questão da problemática do ambiente para alguém que é viciado em pornografia e como é que ele pode controlar esse ambiente para que ele não controle essa pessoa? Acima de tudo, ressignificar. Primeiro de tudo é entender, e a gente chama na psicologia existencialista de dinâmica psicológica. O que é uma dinâmica? Por exemplo, tu vai pegar uma máquina de empresa. Essa máquina ela foi programada para fazer alguma coisa. Igual esse celular, ele tem uma dinâmica. Ele tem uma dinâmica. Então, ele não vai sair daqui falando sobre pornografia agora. A não ser se eu bote na inteligência artificial ali, ele vai fazer. Então, primeiro de tudo é entender essa dinâmica. O cara tá ali, pô, eu tenho problema com pornografia. Beleza. Quais são os pontos, né? Qual é o movimento que eu faço para poder usar a pornografia? Aí tu começa a se perceber, né? Nossa, eu quando estou muito pressionado, né? Quando eu estou muito entediado, eu vou lá e faço. Beleza. Então vamos avançar. Por que tu está entediado? O que está acontecendo? O que não está acontecendo? Então é fazer esse olhar, o Ângelo, de autoconhecimento para te poder entender a tua dinâmica psicológica. Olha, eu tenho uma dinâmica, por exemplo, e eu não gosto de ser pressionado. Giovanni, como assim pressionado? Tu lida com pessoas que dizem que vão cometer suicídio, que tiveram ideação, né? Isso não é uma pressão? É uma pressão, mas qual é a pressão que eu não gosto? Por exemplo, Giovanni, tem o podcast. Aí tu me fala agora. Daqui 5 minutos, Giovanni, podcast. Daqui 15 dias, Giovanni, podcast. Como se tu estivesse duvidando de mim. Então, toda vez que tem esse movimento que alguém parece estar duvidando de mim, eu fico extremamente cansado. Parece que a minha energia falta. E qual é a probabilidade para fazer? Qual é a minha fuga naquele momento? É comer. Então, por exemplo, a maior fatura minha de cartão de crédito, tu pode pensar assim, ó, Giovanni, foi quando tu ganhou bastante dinheiro? Não, foi quando eu ganhei menos dinheiro. Por quê? Porque eu pensava assim, meu Deus, não está entrando dinheiro, como é que eu vou fazer isso? Eu não aguentava aquela pressão, o que eu fazia? Comprava alguma coisa. Vamos sair, vamos fazer, tal. Então, é entender essa dinâmica psicológica. Se o cara tem uma problemática disso, entende. Isso é a terapia, é ótimo para te mostrar esse caminho. Tem gente que diz assim, pô, cara, se eu soubesse, eu já tinha feito terapia antes. Porque eu estou fugindo de mim mesmo. Então, já sabe a situação. Teve um rapaz que recaiu na dependência química, foi engraçado. Ele fez terapia comigo um tempão e eu dizia para ele, cara, é melhor tu trabalhar num ambiente que tu ganhe menos e não perca a tua sanidade do que tu trabalhar num ambiente que tu ganhe mais e perca a tua sanidade. Só que ele tinha uma questão psicológica muito forte, naquela ideia assim de o que as pessoas vão pensar de mim se eu sair daquele trabalho. O que aconteceu? Ele se tratou, voltou pro trabalho, não deu uma semana, recaiu. Então é mais fácil tu trabalhar essa ideia da aceitação das pessoas do que tu ficar fugindo da tua vida toda. É verdade, cara, com certeza. Cara, tu falou tudo, de verdade. Essa questão do ambiente, cara, o ambiente controla muita gente. Demais. E se a gente não tiver olhando pra ele e percebendo os gatilhos mentais, como, por exemplo, o soft porn na internet, o site que tu entra. Às vezes tu entra em um site que ele não é nem de pornografia, ele é um site comum, não é nenhuma rede social. Mas aparece alguns dizeres, aparece uma imagem, aquilo te dá um gatilho. Talvez perceber isso e fazer de alguma forma tu trancar esse site, ou pelo menos acessar ele em um momento em que tu não atrela a pornografia, por exemplo, pô, só assisto pornografia de noite. Então, ao invés de assistir tal coisa, assiste de manhã, por exemplo, um filme, acessa aquele site de manhã, para que ela não atrele aquilo novamente naquele horário. Então, o ambiente é muito importante, de verdade, cara. E outra coisa que eu queria ver contigo, que é uma das coisas que eu trago aqui pro podcast, que é assim, se tu tivesse um megafone para falar para todo mundo, do mundo inteiro, sobre essa questão que a gente acabou de abordar, que é a pornografia, o que tu poderia dizer para essas pessoas? Olha, eu diria que o ser humano ele é livre, né, para fazer escolhas, né, e aqui eu não entro nem na ideia do fundamentalismo.
Ah, mas tu vai falar tal coisa porque tu tem uma questão de igreja ou cristã. Não. Eu diria para essa galera toda aí que é um caminho meio perigoso, né? E como todo caminho perigoso, a gente tem que tomar cuidado. Então, seja mais atento, fique mais tranquilo, olhe as coisas, as consequências, porque tu vai entrar num caminho onde tu pode encontrar coisas ali que a princípio não sejam agradáveis para ti. Por exemplo, já teve situações onde a pessoa pegou, entrou para fortalecer o casamento e entrou pelo caminho da pornografia. Levou a mulher junto. A mulher entrou pelo caminho da pornografia também. Chegou um momento que estava tudo bem para ele, só que para ela não estava bem, porque automaticamente ela viu que existia um mundo fora daquele ali. E ela pediu o divórcio e o cara sofreu, entendesse? Então é um caminho muito perigoso, muito perigoso. Então eu acho que o conselho que eu daria é essa ideia do cuidado mesmo. Você é livre, você é responsável por aquilo que você faz, mas acima de tudo que você busque essa compreensão que nem tudo que reluz é ouro, né? E que a gente possa tomar cuidado, que são certas coisas que acabam trazendo prejuízo depois. Com certeza. E, Giovanni, caso as pessoas queiram te encontrar para ter uma terapia contigo, vamos supor, onde que elas podem te encontrar? Olha, geralmente hoje está muito fácil, né? Pelo Instagram o pessoal procura bastante, né? Que é psicólogo Giovanni Mafioletti Correia. E também pelo meu WhatsApp, 48 99967 1751. Perfeito. Então, se algum pessoal quiser conversar contigo, eu mando lá e a gente conversa direitinho. Giovanni, muito obrigado pelo episódio. De verdade, cara, foi incrível. Tirou várias dúvidas de... Cara, sensacional, de verdade. Eu já vinha conversado com isso, com vários amigos sobre a questão da pornografia, o quanto ela dificulta as nossas vidas. De verdade, eu acredito que a pornografia, sim, estraga a forma com que a gente vê a vida. E o relacionamento em si também. Então, eu acredito que esse podcast é muito importante para quem é viciado e para quem também acha que não é. E também para aquelas pessoas que não são, também. Porque fazem um uso regular ali e tudo mais. Acredito que tirar a pornografia por completo é algo muito inteligente a ser feito. Mas, porém, não é para todo mundo. Quer dizer, é para todo mundo, mas tem uma dificuldade. E se a pessoa cair, não tem problema. É que nem tu falou. Olha para frente. Volta. Vai acontecer de novo. Vai acontecer. E daqui a pouco tu fica mais forte, mais forte. Daqui a pouco tu fica 1 mês, 2 meses, 1 ano sem a pornografia. E se cair, tem mais alguns anos pra tu não cair novamente. Então, exatamente. Cara, muito obrigado. De verdade pelo episódio. Olha, eu que agradeço e a hora que precisar a gente está à disposição, né? E é isso aí. Com certeza. Muito obrigado. E pro pessoal que assistiu até agora, muito obrigado. Se inscreve aqui no canal, deixa o gostei. As redes sociais do Giovanni vai estar aqui na descrição do vídeo. As minhas também. A do podcast também vai estar aqui. E o meu canal de cortes também. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até agora. Outra coisa que eu sempre falo e acabo esquecendo um pouquinho, é que se você tem algum problema, alguma coisa que está acontecendo na tua vida e que você queira resolver isso de alguma forma, comenta aqui nos comentários. Eu estou vendo algumas pessoas comentando já e eu vou pegar esses comentários e trazer algum profissional da área para que eu possa te ajudar, tá bom? Então, muito obrigado e tchau, tchau.